Amados e queridos irmãos, mais uma vez nós estamos aqui de volta com o propósito único de falar exatamente aos maridos, para os maridos, e eu me incluo também em todo esse projeto maravilhoso. Nós demos uma introdução ontem falando deste assunto e falávamos que vamos usar a Bíblia como base aí dos deveres do marido para com as esposas, baseado lá em 2 Timóteo 3,16, onde menciona que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para 4 coisas. Primeira, para o ensino, que é a verdade que Deus quer que conheçamos, também para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Portanto, esse é o modelo perfeito para a instrução em seu lar. Amados e queridos irmãos, a única regra de fé e prática, o único livro que você realmente pode debruçar sobre ele, para que você tenha perfeita harmonia dentro da sua casa, no seu lar, é a Bíblia Sagrada. Não tem livros de autoajuda, não, é a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela traz harmonia para as nossas vidas dentro do nosso lar, porque a palavra de Deus nos mostra que, na verdade, como servos de Deus, eu tenho deveres como marido dentro de casa. Muito bem, como nós falamos que vamos usar a palavra de Deus, e é óbvio, lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, está escrito assim, preste bem atenção, 1 Pedro, capítulo 2, versículo de número, capítulo 3, versículo de número 7, está escrito assim, maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Amados, uma declaração curta sintetiza aí os ensinamentos do autor sagrado sobre as responsabilidades dos maridos crentes para com as suas respectivas mulheres. Ele fala de discernimento, ele fala de consideração, ele fala de dignidade. Discernimento, consideração e dignidade. Discernimento. O que é? É prudência. Prudência que é a virtude que leva o homem a conhecer e praticar o que lhe convém. Isso é discernimento. Prudência que é a virtude que leva o homem a conhecer e praticar o que lhe convém. Mas como é isso, pastor? Primeiro, o marido deve ter, querido, discernimento acerca do que o Evangelho exige dele. Isso mesmo. E sua responsabilidade de ser o porta-voz de Deus, de representar Deus para a sua família, de colocá-la diante de Deus em suas orações e em suas intercessões. Os conceitos básicos que uma criança tem de Deus estão intimamente ligados à imagem que tem do seu próprio pai. Deus quer que todo homem, querido, alcance o sucesso na vida, mas se ele não obtiver êxito no lar, no exercício de suas funções básicas de marido e pai, pode ter certeza, querido, que ele, na verdade, é somente um grande fracasso. Um grande fracasso. Outra coisa, discernimento também acerca dos direitos de um e de outro. Marido e mulher são iguais, porém cada um tem sua função própria. O marido exerce a função de chefe, a esposa acha-se sujeita a ele,
mas não lhe é inferior. Não é uma questão de inferioridade. Ela é uma pessoa só com ele. O marido deve ter reconhecimento inteligente do que se requer para tornar bem-sucedido também o casamento. Em primeiro lugar, o casal deve ter um relacionamento com Deus. Em primeiro lugar, o casal deve ter um relacionamento com Deus. Uma família, vamos dizer assim, uma vida familiar totalmente controlada pelo Espírito Santo de Deus. Os dois devem compreender que a vida do casal é uma só vida, vivida a dois. Marido e mulher, compartilhando de tudo, não só das coisas ruins, mas também das coisas boas ou vice-versa. Além desse tipo de discernimento acerca dos direitos de um e do outro, temos também o discernimento com autêntica iluminação espiritual que torna a pessoa cônscia das necessidades alheias e cônscias das obrigações sagradas do matrimônio. Jesus disse o seguinte: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Infelizmente, querida, parece que existe nas famílias uma solidão que Deus nunca desejou que houvesse. Nunca. Maridos, esposas e filhos não têm caído na terra para morrer, por isso ficam sós e não dão fruto. Não querem morrer para os seus direitos, para a sua própria vontade e interesses pessoais. Cada um quer trazer para si os seus próprios direitos, a sua própria vontade, os seus próprios interesses, e aí cai num orgulho tremendo, numa soberba enorme, e de repente as coisas, elas não acontecem em perfeita harmonia. Amados, todo amor autêntico cuida dos interesses da pessoa amada. Estou falando do amor autêntico. É esse interesse que deve levar o marido a preocupar-se, a ajudar sua mulher em todos os aspectos da sua vida, quer emocional, quer físico ou espiritual. Ele deve ter consideração, isto é, respeito, estima, deve ter dignidade, isto é, responsabilidade, tratar com honra. E você sabe o que isso significa, querido? Respeito. Você sabe o que significa respeito? Poupar. Poupar é entender a pessoa amada. Viu? Respeito, consideração, dignidade. Lá em Provérbios 31, 10 e 28, o marido está valorizando a sua esposa. Seu trabalho é valorizado por ele. E eu pergunto, será que eu, você, como esposo, estamos valorizando o trabalho da nossa esposa, querido? Talvez sim, né? Pelo menos no final do mês, por algo que se chama salário. E a mulher que não tem salário? O seu trabalho será valorizado por bondosas palavras do seu marido ou não? Queridos, um dos problemas da mulher que trabalha em casa é o desânimo. Isso mesmo, o desânimo. A rotina do dia a dia. Cozinhando, limpando, lavando hoje, amanhã, outra vez, tiram-lhe as forças, porque aquilo se torna tedioso. E o marido, principalmente o marido que deprecia constantemente esse trabalho, impiedosamente, causa-lhe mágoas dificilmente reparáveis, queridos. Se todos tivéssemos mais consideração e poupassem suas esposas, não chegaria em seus lares desarrumando a casa, bagunçando tudo. Porque, na verdade, traz desânimo e traz descontentamento
e traz mágoas que dificilmente serão reparadas. Queridos, o marido deve ter prazer em honrar a esposa, em fazer tudo para respeitá-la, honrá-la e amá-la. Um elogio sincero para uma dona de casa esforçada é a melhor recompensa, querido. Elogio sincero. Você a elogia na frente dos seus amigos ou critica, faz piadas, debocha? Como tem sido o seu tratamento para com ela, hein, querido? Pedro, o apóstolo Pedro, salienta no texto de 1 Pedro, capítulo 3, verso 7, que nós lemos, que as orações de um homem podem ser impedidas se forem erradas as relações com a sua esposa. Você pode orar, 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 e não haverá resposta, querido. Sabe por quê? Exatamente pela maneira como você se relaciona com sua esposa. Está errado. E visto que a oração é um dos principais meios de desenvolvimento espiritual, isso mostra que a espiritualidade, querido, do próprio marido é travada quando ele não mantém relações cordiais com a sua esposa. Eu não sei como você está agindo como marido. Eu não sei se você está exercitando a consideração, que é o respeito, a estima. Eu não sei se você está também exercitando a dignidade, a respeitabilidade, tratar com honra. Eu não sei se você também está exercitando o respeito, atendendo a pessoa amada. Eu não sei qual é o tratamento que você está tendo, mas uma coisa eu sei, se não está dentro daquilo que Deus tem determinado, e nós vamos estudar muito mais sobre isso, pode ser que a sua vida esteja travada, pode ser que você ore, clama, invoca o nome do Senhor e não há respostas, exatamente porque está escrito aqui em 1 Pedro, capítulo 3, verso 7. As vossas orações, elas estão interrompidas por causa do maltratamento que você tem dado à sua companheira. Reflita sobre isso, querido. Porque no nosso próximo encontro nós falaremos sobre Colossenses capítulo 3, verso de número 19, que também vai falar muito conosco. E se você continuar nos seguindo, obviamente, e se você quiser e estiver com seu coração aberto, Deus vai operar tremendamente na sua vida e na sua família. Comece a olhar para a sua esposa, para a sua companheira, com um olhar diferente, querido. Ao chegar do trabalho, respeite-a. Ao chegar do trabalho, trate-a com dignidade. Isso mesmo, tenha palavras de ânimo, de gratidão para com ela. E você verá que você vai fazer algo tremendo e as coisas vão mudar profundamente na sua vida e no seu lar. Que Deus te abençoe. Que Deus abra o seu coração para o entendimento da vontade plena e absoluta dele para com a sua vida, para com as nossas vidas. E que Deus derrame a graça e a paz no seu lar. Até o nosso próximo encontro.